Boa noite a todos. Nesse momento, vamos fechar levemente os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, pedindo Ele que nos ampare, nos proteja e, principalmente, que dê a nós a oportunidade de crescermos, tanto espiritualmente quanto materialmente. Sabemos que a matéria fica, meus irmãos, porém, o crescimento espiritual é que vai nos dar a paz interior, principalmente no momento que voltarmos à nossa verdadeira vida, que é a verdadeira vida espiritual. Aí sim teremos a recompensa que tanto buscamos aqui nesse plano. Levando o pensamento a Deus desta forma, estaremos nos harmonizando, para que possamos receber neste momento, nessa casa, o que viemos buscar, a paz de espírito, para que possamos seguir a nossa jornada. Que assim seja. Uma boa noite a todos. A mensagem proposta para esta noite, pela setor de explanação, ela foi retirada desse livro, Jesus no Lar, que são passagens de Jesus, são ensinamentos de Jesus em reuniões que ele fez com os apóstolos na casa de Simão Pedro, onde houve o primeiro culto do Evangelho no lar. Então, ele nos traz os ensinamentos dele nessas reuniões em que eram feitas junto aos apóstolos, aos principais, né? Que eram muitos os discípulos de Jesus na época, mais 12 os principais discípulos ali. E ela vai nos elucidar com toda a amorosidade, com toda a grandeza de Jesus, o que ele quis nos trazer através dos seus ensinamentos e o que ele nos deixou. Essa obra, embora tenha sido psicografada a Chico Xavier por intermédio do espírito de Neo Lúcio, ela continua sempre atual. Década de 50, por volta da década de 50 ela foi psicografada, mas ela continua sempre atual, porque as aflições que nós vivemos são sempre as mesmas. As chagas da humanidade costumam ir e voltar com o passar do tempo, da mesma forma, no seio familiar, nos nossos ambientes de trabalho, através das nossas aflições que nós vivemos. Então, ela está sempre atual. Ela sempre vai nos trazer. E o tema de hoje, então, escolhido foi a regra de ajudar. E ela vai contar uma breve historinha, porque diz que João, né, no auge da sua curiosidade juvenil, pergunta a Jesus: Senhor, qual a regra que nós devemos usar perante aos nossos semelhantes na hora de ajudar? Ele queria que Jesus ditasse regras, que Jesus lhe ensinasse como a gente se portaria perante um irmão que precisa e necessita da nossa ajuda. E Jesus, na sua humildade e na sua amorosidade, nos traz e nos elenca características que nós devemos cultivar todos os dias. Já naquela época, com todas as adversidades que eram encontradas pelos discípulos e até por Jesus, porque era mais difícil falar ao coração do homem naquela época, como nós falamos hoje com maior naturalidade, como nós aceitamos Jesus hoje com maior naturalidade, naquela época era um pouco mais difícil. E já naquela época Jesus nos trazia algumas regrinhas que nós devemos ter sempre ao nosso alcance e nós devemos lembrar. E ele começa então assim: lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis de resolver. Em razão disso, aprenda a cortesia fraternal com todos. Mas primeiro ele diz a João assim: faça, João, ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Trate o seu irmão e o seu semelhante e ajude o seu semelhante da maneira como você gostaria de ser ajudado. A gente tem que levar em consideração sempre o que gostariam que nos fizesse e agir da mesma forma.
se gostaríamos que fôssemos ajudados de uma maneira mais silenciosa, também devemos ajudar o nosso irmão da mesma forma, sem exposições, sem expor ele à humilhação, porque daqui a um tempo, quem sabe, nós estaremos no lugar de sermos ajudados. E gostaríamos que ele usasse com a gente a mesma técnica que nós usamos para com ele. E continua. Ele diz: acolhe o teu irmão, não somente com as regras recomendadas pela sociedade, com a cortesia que nós devemos ter para com as pessoas, mas acolhe o teu irmão com o teu coração. Acolhe esse irmão do fundo da tua alma. Faça por ele e olhe para ele como se ele fosse, e ele é, um membro da tua família, um irmão de sangue. E continua. Olhe as pessoas nos olhos. Demonstre interesse pela dor. Demonstre interesse pela situação em que ele está passando. Olhe esse irmão nos olhos. Não desvie o olhar enquanto ele conta as amarguras e as dores pelas quais ele está passando. Sinta-se interessado pelo problema. Traga ele para perto. Acolha esse irmão. Demonstre respeito e admiração pelo que ele está passando. Porque nós todos precisamos de Jesus algum dia. E ele sempre estará ali para nos atender. Então, que possamos fazer também por esse irmão como Jesus faria por nós. Porque nós somos a extensão dele. Ele nos deixou isso. Esse é o legado que ele nos deixou. Faça ao outro. Ame ao próximo como eu vos amei. Como eu vos amo. Porque ele simplesmente só deixou o corpo material. Retornou à espiritualidade como um espírito puro, que sempre foi, mas nos deixou o legado, nos deixou o exemplo de amor e caridade. E diz também: foge do pessimismo e evite comentários lamuriosos. A humanidade necessita de ânimo. Sabemos que todos passamos por momentos difíceis. Mas falar e acentuar a dor do outro não traz melhoramento naquele momento. Não traz para ele e não traz para nós. Precisamos, sim, ouvir e acolher, mas não temos necessidade de reforçar aquele sentimento ou transformar aquilo num aval de que sim, realmente, meu irmão, isso é difícil, eu acho que você não vai conseguir passar por esse momento. Porque vai conseguir. Porque se Jesus está ali com a gente, se ele está dentro do nosso coração, tudo passa. Uma hora ou outra, para alguns de uma forma, para outros de outra. Um pouquinho mais demorado, um pouco mais rápido, mas tudo vai passar. É isso que ele nos diz. É essa mensagem que ele sempre vai nos trazer. Conserva o ânimo. Entenda o problema, não reforce e diga: estou aqui. Vai dar certo. A humanidade está precisando dessa injeção de ânimo. Nós passamos por momentos difíceis e agora nos reerguendo rumo ao mundo regenerado, quase aí. Precisamos ter esse ânimo para continuar as batalhas e continuar aqui, firme e forte. Porque nós somos amparados o tempo inteiro. E Jesus, na sua beleza, continua. Usa a chave luminosa do sorriso fraterno. Esse sorriso, às vezes, cura males e evita
crimes que nós não temos a mínima noção. Apenas com um sorriso. Quantas vezes quebramos aquele semblante daquele irmão que está triste, carregado, simplesmente olhando ele no olho e sorrindo. Dizemos para ele, estamos aqui. Jesus também está aqui, amparado. O semblante às vezes é pesado, está carregado, mas devemos sempre lembrar de sorrir. Pelas mínimas coisas, pelas coisas banais da vida, pelas coisas que nos fazem bem, até sorrir das nossas falhas. Por que não? Lembrar daquilo que passou e pensar, passamos, vamos em frente. Me lamuriar e não sorrir não vai me ajudar. Muito pelo contrário, vai me deixar remoendo, naquela monoideia, naquela ideia fixa do que já passou. Passado vai ficar lá atrás. As falhas que cometemos já foram cometidas. Não precisamos revivê-las o tempo inteiro. Somos seres imperfeitos. Somos seres em construção da perfeição, mas ainda falíveis. E está tudo bem. O importante é que nós retomamos de novo o ânimo e aprendamos com os erros. Diz também que é uma regra que devemos levar bem a sério. Seja pontual, sempre que possível. Não deixe o companheiro à tua espera. Tenha responsabilidade. Quando cumprir, quando contratar, quando combinar com o seu irmão, quando combinar um compromisso, procure ser pontual. Isso é um sinal de respeito para com as pessoas que estão te esperando. De preferência, espere, mas não deixe o seu irmão esperando. Isso é sinônimo de responsabilidade que levamos em tudo na vida. Não deixe o seu irmão esperando o seu trabalho, não o deixe esperando a sua presença. Justifique. Isso é sinal de humildade. Quando nós, por uma impossibilidade que está alheia à nossa vontade, não conseguimos chegar, justifique. Se desculpe. Seja humilde. Jesus nos ensina isso. A humildade não é fraqueza. A humildade é sinal de que você está evoluindo. Que você entendeu a sua falha e está demonstrando ao outro que é humano. Não é fraqueza. Lembrem-se que nós todos estamos em evolução. E não devemos desistir. Precisamos persistir. E não desistir. Agradece todos os benefícios da estrada. Os grandes e os pequenos. Lembremos do sol, que nos acompanha todo dia, gigantesco, magnânimo, que faz a terra girar, que faz o mundo girar. Mas também lembremos daquela sementinha do trigo, que faz o pão, que nos alimenta. Então, todos os percalços do caminho, todas as coisas do caminho são importantes. Então, elevemos. Pensemos nisso, com toda a magnitude que tem, que faz girar a nossa vida. Todos os detalhes devem ser importantes para nós, os grandes e os pequenos. E façamos, diz Jesus, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam. Façamos o que está ao nosso alcance. Façamos o que nós podemos fazer. Minimamente, por menor que nós achamos que aquilo seja, vai ser uma ajuda
imensa para aquele que está precisando. Muitas vezes é só o sorriso, é só o abraço, é só o estou aqui, mas é de uma grandeza e de uma importância para aquele que recebe que a gente não tem noção. E todo o bem que a gente faz reverte para nós. É muito, infinitamente melhor ajudar do que ser ajudado. Que possamos estar sempre presente para esses irmãos, para nossos familiares. Que exercitemos a paciência, a tolerância para com todos. Assim como eles também fazem conosco. Qual é o pai, qual é a mãe que não foi tolerante conosco alguma vez? Muito embora achamos que não merecemos, mas foram. Isso foi nos passado. E quer ser mais tolerante conosco que Jesus? Tolera todas as nossas falhas. Não nos critica, não nos julga em nenhum momento da nossa caminhada. Está aqui sempre para servir, para nos apoiar. Então que podemos também fazer o nosso melhor. Não o supérfluo, não o mínimo. O que está ao nosso alcance. Para que a gente possa tornar a vida do outro um pouco mais fácil, um pouquinho melhor. E ele termina. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Jesus fala com a gente através do Evangelho no Lar. Que possamos ouvi-lo todos os dias na nossa caminhada. E que tenhamos esse hábito maravilhoso que é convidá-lo toda semana para fazer parte do nosso círculo. Quando fazemos o Evangelho no Lar, nós estamos convidando Jesus a nos visitar. E ele vem. Está conosco. Mas se compromete a vir toda semana, quando nos comprometemos com ele. Então, que o Evangelho seja a nossa bandeira. E finalizando o texto, que é uma curiosidade de João, né? Diz: silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? E o mestre respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Então, que tenhamos boa vontade, que possamos fazer pelo outro com a maior das boas vontades. Eu vou reproduzir para vocês um pequeno videozinho que nos convida a nos mexer, a nos movimentar, a dar o primeiro passo nessa boa vontade de fazer pelo outro alguma coisa. Muitas vezes a vida nos obriga, nos empurra a fazer. Mas que possamos, depois desse empurrão, caminhar passo a passo, para que possamos ter, enfim, a nossa jornada completa aqui na Terra, rumo a um mundo regenerado melhor, ou aqui ainda como encarnados, porque temos merecimento de ficar nesse mundo regenerado.
possamos tirar a mão do bolso e começar a ajudar o próximo com o que nós podemos. Obrigada a todos. Eu convido agora os nossos trabalhadores do passe para que possamos fazer a nossa fluidoterapia e agradeço a presença e a paciência de vocês na noite de hoje. Querido Pai, amado Mestre Jesus, pedimos, Senhor, de todo o nosso coração, que derrame as Tuas bênçãos sobre nós. Que as nossas dores, que o nosso cansaço seja aplacado por essas bênçãos de luz que agora estão sendo derramadas sobre nós. E que possamos levar, Senhor, desta casa de amor, de caridade, desta casa do caminho, que nos leva, que nos guia e nos conduz à regeneração, à reforma íntima e à melhor. Que levemos essas preces aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e à sociedade em geral, que necessita do Teu amor. Pedimos aos mestres, pedimos aos espíritos de luz que nos acompanham, que possam guiar os nossos pensamentos e os nossos passos na caridade e na fraternidade do amor de Jesus. E assim, amparados pelo Mestre, te pedimos, Senhor, que esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja.